Pega aí a tua Bíblia, o livro de Ruth. Livro de Ruth, no Antigo Testamento. Você vai passar todo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Depois vem o livro de Josué. Depois vem o livro de Juízes. E aí sim, o livro de Ruth. Você vai procurar o capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 19. Capítulo 1 do livro de Ruth, versículo 19. Quando você encontrar, você vai dizer amém. Diz assim: assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Porém, elas lhes diziam: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Amém? É isso mesmo que você está lendo? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. E vamos pedir ao Senhor que nessa noite Ele nos dê a revelação dessa palavra, através do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora à Tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda bem forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento no nome de Jesus. Já fale para essa pessoa que está do teu lado. Fale assim para ela: não converse comigo, no nome de Jesus. Preste muito bem atenção. A Noemi, como nós falamos na sexta-feira, ela estava vivendo um momento de crise no seu país, que era Israel. Então ela decidiu, com o seu esposo, buscar uma vida melhor em outro lugar. E eles chegam no país chamado Moabe. E os 2 filhos dela, eles se casam com 2 moças daquele lugar, a Orfa e a Ruth. A Bíblia não explica, irmãos, a Bíblia não explica o que aconteceu, porque de uma hora para outra morre o esposo, e depois morre também os 2 filhos. A Bíblia não diz quanto tempo isso durou, qual foi a doença, mas que isso aconteceu, aconteceu. Então ela decide voltar para o seu país. Não quero mais morar aqui. Tudo aqui deu errado. Somente dores, somente perdas. Eu quero voltar para o meu país, eu quero morrer onde eu nasci. Pronto, essa era a decisão dela. As suas 2 noras eram as únicas pessoas ali que poderiam ajudá-la. E naquele momento difícil, elas estavam junto com ela. Noemi, não faça isso. A senhora não pode viajar dessa forma. A senhora está muito transtornada. A senhora está muito triste. A senhora não pode viajar assim. Mas ela decidiu: eu vou ter que voltar para o meu país, não quero mais morar aqui. Já estou decidida. Então elas falaram assim: pois se a senhora vai viajar, nós vamos com a senhora então. E ela falou para elas: olha, minhas filhas, eu não tenho mais esposo, não tenho mais filhos.
para que vocês se casem com eles. Vai ser uma perca de tempo vocês irem comigo. Voltem para as suas vidas. Vocês vão voltar a se casar e vão ter filhos e vão ser felizes aqui mesmo no país que vocês moram, no país em que vocês nasceram. Eu vou voltar para o meu país. Então, a Orfa, ela falou: tudo bem, Noemi, já que a senhora decidiu assim, tá bom. E como nós falamos sexta-feira, ela dá um beijo na Noemi e se despede. Aí fica com ela apenas a Ruth. Aí a Noemi fala para ela: você também, volta. Você também tem uma vida toda pela frente, Ruth. Não adianta estar comigo. Ela falou: não vou deixar a senhora. De maneira nenhuma. A senhora está muito debilitada. Não adianta nenhuma discussão. Se a senhora é cabeça dura, eu também sou. Se a senhora é uma pessoa decidida, eu também sou. E aconteça o que acontecer, onde a senhora for, eu vou também. Então, como não tinha mais o que discutir, elas saem dali e viajam até Israel. É daqui que nós vamos começar o relato de hoje. E quando elas chegam em Israel, logo na entrada da cidade, algumas pessoas ali já conheciam a Noemi, a família dela, e sabiam todo o drama dela. Perdeu o esposo, perdeu os filhos. E quando ela chega na cidade, vêm aquelas pessoas, as suas amigas, ao seu encontro, para abraçá-la. Olha, meus pêsames, meus sentimentos. Noemi. Ela falou assim: peraí. A primeira coisa, o meu nome não é mais Noemi. Meu nome agora é Mara. Se você não sabe, irmãos, em Israel, nessa época aqui, o nome da pessoa tinha um significado. Noemi significa, olhe para mim aqui, Noemi significa agradável. Ela falou: eu não sou mais agradável. Me diz o motivo para que eu seja ainda alegre. Não sou mais a Noemi. O meu nome agora é Mara. E o que significa Mara? Amarga, amargura. E o que ela vai dizer aqui? É daqui que nós vamos sair. Ela vai dizer aqui, no versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Eu quero que todos acompanhem para você poder entender onde nós queremos chegar. Capítulo 1, versículo 13, Esperá-los-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-ei eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. E o versículo 20: porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Então, ela estava colocando a culpa em quem? Em Deus. Mas estas palavras, irmãos, Deus ele não leva em consideração. Acredito que não. Lembra do Jó? O Jó perdeu a família também, os filhos, perdeu as propriedades. Ele também estava amargurado. Certa vez ele falou assim: maldito seja o dia em que eu nasci. Então, há certas coisas que você vai ouvir, ou que você vai falar, que não se deve levar em consideração. Mesmo porque, quem poderia julgar a Noemi? Ela perdeu o esposo e perdeu 2 filhos. Somente uma pessoa que passa uma situação dessa sabe do coração. Então, não seja você e nem eu a julgar ninguém. Eu estou amargurada.
foi o Senhor. Pronto. Então ela colocou a culpa em Deus naquele momento. Esse era o pensamento dela. Pronto, vou voltar para minha casa e vou morrer ali. Não tenho mais nada, não quero mais nada. Já deu o que tinha que dar. Não vai mais acontecer nada na minha vida. Esse era o pensamento dela. Ela não acreditava, irmãos, que poderia dar a volta por cima. Talvez você já passou por um momento desse. Pastor, hoje eu não acredito em mais nada. Eu estou na casa do Senhor, eu confio sim em Deus, mas não posso acreditar que o que eu estou passando possa melhorar. Eu posso mudar de vida. Amados, Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Às vezes nós não entendemos também. E o que aconteceu? Como eu falei para você, ela não acreditava mais que poderia ser feliz de novo, vamos dizer assim. Pronto, ela não acreditava mais em ser feliz. Não sou mais a Noemi, não sou mais uma pessoa feliz, não sou mais uma pessoa agradável. Me chamem agora de Mara. Até aí todo mundo entendeu, não é isso? O que acontece? Que a sua nora começa a trabalhar em uma propriedade. E amados, as coisas de Deus não são coincidências. A propriedade que ela trabalha, o dono da propriedade era da família da Noemi, um homem chamado Boaz. A Ruth era ainda uma jovem. Naquele tempo as moças se casavam com 12, 13 anos. Então vamos dizer que a Ruth tinha 20 anos, 25 anos no máximo. Ainda era jovem. O nome Ruth significa beleza. Ela era muito bonita. E começou a trabalhar naqueles campos. Então chega o Boaz. O Boaz já era uma pessoa de idade, não era mais um jovem. E ele vê aquela jovem trabalhando, por quê? Porque como ela era estrangeira, dava para se saber nitidamente que aquela moça ali não era como as outras. O comportamento, as roupas. E ele pergunta ao capataz: vem aqui, quem é aquela moça ali? Ah, não tinha falado para o senhor ainda. Essa moça chegou cedo. Ela veio com a dona Noemi. Ela veio de Moabe. Está precisando de uma ajuda e eu dei essa oportunidade a ela. O que eu faço? Deixa ela trabalhar aí. Deixa ela trabalhar. O que acontece, irmãos, no decorrer da história, que o Boaz se casa com a Ruth. E segundo a lei do levirato, em primeiro lugar, ele era o remidor. O remidor era aquela pessoa que tinha toda a autoridade de restituir alguém. E se ele se casasse com a Ruth, preste atenção à lei de Israel, a lei do levirato. Se ele se casasse com a Ruth, o filho que iria nascer, legalmente seria filho do filho da Noemi. Em outras palavras, a Noemi seria a avó. E foi dessa forma que Deus fez. Eles se casam, daquela relação nasce o Obed. O Obed, como nós falamos aqui na sexta-feira, pai de Jessé e pai de Davi. Mas ela era amarga, não tinha mais nenhum motivo para ser feliz. Só que a Ruth ficou grávida, e ela seria avó. Você acha que se alguém agora chegasse para ela e fosse chamar ela de Mara, ela ia aceitar? Eu não sei se você já passou por essa condição de avô. Dizem que ser avô ou ser avó, você é pai ou mãe de novo. É assim mesmo, irmã? Ainda faz o avô de bobo, faz a avó de boba. Me lembro da Clara e do Samuel. Tinha umas coisas que a gente não dava para eles. Não pode comer, não pode beber. Mas quando chega para os avós, está liberado.
Já imaginou aquela mulher agora fazendo crochê? Amados, Deus, Ele pode nos dar alegria de novo. Amém? Quando nós confiamos no Senhor, o Senhor, Ele tem um propósito. Quem é que iria explicar para Noemi por que ela perdeu o esposo e os filhos? E a Bíblia nem se preocupa em explicar isso aí. Irmãos, tem situações na nossa vida que não há explicações, é um propósito. E aquela criança que nasceu seria da família do Davi. A Noemi era avó do Obed, bisavó do Jessé e tataravó. Pastor, será que ela viu o Davi nascer? Vamos pensar que sim, porque Deus, Ele pode ir além. E quando você está mais feliz, você vive até mais. É ou não é? Quando você está feliz, trouxe de volta, amados, a felicidade para ela. Não sei como você chegou nessa noite, se nessa noite você, na história, é a Noemi ou é a Mara. Independente, amados, para o nosso Deus nada é impossível. Vamos ver aqui o que aconteceu, e daqui a pouco eu vou explicar onde eu quero chegar. Por que que isso aconteceu? Pastor, por que que isso aconteceu? Já já você vai saber. Procura aí, ainda no livro de Ruth, no capítulo 4 e no versículo 11. Aqui as pessoas falando para o Boaz. Quem encontrou, diga amém. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, a mulher no caso a Ruth, que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e fazes-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Diga amém. Agora veja a razão de tudo, amados, está aqui no versículo 14, preste atenção que elas vão falar do remidor, e vamos falar também, essa palavra aqui, o recriador da alma. Pastor, o que seria um recriador da alma? Você sabe que a alma é o centro das nossas emoções. Pastor, eu estou com a dor na alma. É uma dor que dói ainda mais do que uma dor física. Então ele recriou a alma da Noemi. A Noemi que quando chegou ali, achava que nada poderia mudar mais na vida dela. Talvez você já passou uma situação como essa. Pastor, eu já pensei também assim, que nada poderia mudar. Mas o Senhor, amados, o pensamento dele é diferente dos nossos. Diga amém por isso, irmãos. Vamos lá, versículo agora 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou hoje de te dar um remidor. Está vendo? Ó? Para Noemi, quem era o culpado? Não era o Senhor? Agora, quando a situação foi revertida, bem disseram ao Senhor: ó, bendito o Senhor que não te deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Mas é aqui onde eu quero chegar, o segredo está aqui, irmãos. Versículo 15, ó. Ele te será recriador da alma. É aquela pessoa que traz de volta a alegria. E conservará a tua velhice, pois tua nora... Só uma pessoa que está lendo? É aqui que está o segredo, amados. Vamos lá, versículo 15 aí. Ruth, capítulo 4, versículo 15. Vamos lá. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora... Está aí o segredo, amados. Qual é o segredo, irmãos? É o amor. Olha para mim aqui. Quando existe amor, tudo é possível, irmãos. Eu até falei hoje à tarde.
Se você tiver, amados, a sorte de ter uma nora como a Ruth, você está eleito. Será que ainda existe uma nora dessa? Existe, irmã? Existe mesmo? Noemi, a tua nora te ama. E ela vale mais. Olha, isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui, ó. Pois tua nora te ama, e ela te é melhor do que 7 filhos, meu amigo. Olha para mim aqui, irmãos. Nada pode contra o poder do amor. Em qualquer situação, irmãos, quando existe ainda o amor, tudo é possível. A reconciliação, o perdão. Não estou falando que seja fácil isso, mas quando existe o amor, tudo é possível. Diga amém por isso. O segredo, amados, da Noemi dar a volta por cima. Vamos ver aqui ainda, versículo agora, ó, 16. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi a sua ama. Se alguém fosse chamar ela de Mara, ela ia aceitar? Mara já era. Diga assim: Mara já era, pastor. Vamos lá, Mara já era. Nada de amargura, irmãos. Aqui, ó. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Amados, segundo a lei do levirato, o filho do Boaz com a Ruth, legalmente, seria o seu neto. Se existisse cartório naquela época, poderia registrar como seu neto. Legalmente, era o neto dela, que depois iria crescer, ela ia levar o seu neto para a escola, o seu neto depois iria se casar. Aqui. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Eu pergunto para você, essa história aí foi por acaso? Foi por acaso, irmãos? Tudo isso que aconteceu com a Noemi, com a Ruth, com o Boaz, com toda a família dela? Não, era um propósito. Amados, os propósitos de Deus a gente não compreende. Às vezes acontecem certas coisas na nossa vida que a gente não compreende. Por que, pastor, que teve que acontecer dessa forma? Eu não sei, você não sabe, mas o Senhor, Ele sabe, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é o recriador da alma. Ele quer trazer de volta, amados, ao teu coração a esperança, a alegria. Não sou mais Noemi agradável, eu sou uma pessoa amargurada. O Senhor me tirou tudo. Era dessa forma que ela estava, mas o Senhor mudou a vida dela. Qual foi a razão? Noemi, a tua nora, ela te ama. Só que eu tenho uma coisa para falar para você. O Senhor Jesus, Ele nos ama muito mais do que a Ruth amava a Noemi. Muito mais, irmãos. Ele deu a própria vida dele por nós. Então, quando nós sentimos esse amor dentro de nós, esse amor traz de novo para a nossa vida a esperança. Aí você volta a sonhar, até propósitos que você tinha anteriormente, que você já tinha esquecido, o Senhor renova. Tudo isso Ele faz, amados, quando nós confiamos nele. Amém? No nome de Jesus. Procure aí a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Então o segredo, amados, da reviravolta na vida da Noemi foi o amor. O amor, tudo é possível. O apóstolo Paulo aqui na carta dele aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai falar sobre o amor. Ele diz aqui, capítulo 13, versículo 4, quem encontrou? Amém. Ele diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade,
e não se ensoberbece, não se importa com indecência e nem busca os seus interesses. Está vendo aí, ó? Eu pergunto para você, a Ruth estava preocupada com ela ou com a Noemi? Ela se preocupou com a Noemi. Então o verdadeiro amor, amados, é esse, que você se preocupa com o outro. Esse amor é o amor de Deus. É esse amor, amados, que faz toda a diferença para você buscar a reconciliação. Já imaginou aquele casal se reconciliar? O pai, o filho, a filha, a mãe. Somente Deus pode fazer isso, irmãos. Somente Deus pode fazer isso. Tirar de dentro do teu coração a amargura, a mágoa. Pastor, isso ainda me fere muito. Mas o Senhor, Ele tem os seus propósitos. Aí Ele reverte aquela situação que era um fracasso, que era a morte, que era o desespero. Ele traz de novo a alegria. O que era a maldição se torna a bênção. O apóstolo Paulo chega a dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o que é difícil para mim e até impossível, não é para Deus. Vamos ver aqui para a gente finalizar. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, não sei como está a tua vida. Se você, na história aqui, você é a Noemi da história, pastor, hoje eu sou agradável. Hoje não tem mais rancor no meu coração. Ou você é ainda amarga, amargo. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 19 e o versículo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 19 e o versículo 26. Se você quiser grifar, grife. Nós vamos ler esse versículo e já vamos fazer essa oração. E vamos tomar posse dessa palavra, amados. Que para Deus nada é impossível. Olha o que ele diz. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Para Noemi seria impossível dar a volta por cima. Talvez é isso que você ache. Pastor, não tem como mais dar a volta por cima. Irmãos, todo dia é dia de você dar a volta por cima. Todo dia é um dia que o Senhor te dá uma nova oportunidade. Agora, essa oportunidade você tem que agarrar ela com todas as forças e não desistir dos propósitos de Deus. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível sim. E os propósitos de Deus, eles se cumprem na minha vida mesmo, e na maioria das vezes nós não vamos compreender. Mas já imaginou? Depois de toda aquela tristeza, quando vem a alegria, amados, você esquece até do que passou. O Senhor Jesus diz que é como aquela mulher, que ela está grávida, a dor é tão grande, mas quando nasce a criança, aquela dor passou. O Senhor Jesus diz que é uma dor tão grande, irmãos, mas quando ela vê a criança, aquela dor passou, por causa da sua alegria. É essa alegria que o Senhor Ele nos dá. Ele nos restitui, amados. Ele é o nosso remidor. O remidor da Noemi era o Boaz. O nosso remidor é muito mais poderoso, porque Ele está vivo para todo sempre, pelos séculos dos séculos, e prometeu que estaria conosco em todo o tempo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor.